Olá pessoal, boa noite. Eu vim aqui falar de agentes infecciosos. O que são agentes infecciosos? A maior parte dos agentes infecciosos é composta por seres microscópicos, como vírus, bactérias, fungos, alguns parasitas e prions, e também outros parasitas, nematócitos e artrópodes, como esses citados abaixo. Pode-se chamar infecção por algum desses patógenos que são capazes de tanto se multiplicar para destruir as células, quanto pela toxina que eles produzem. Para se elaborar um bom tratamento, tais como vacinas, remédios ou o que for, temos que conhecer bem esses tais agentes infecciosos. Eu separei 4 agentes infecciosos mais comuns. Eles são os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários. Fatores protetores na cavidade bucal. A cavidade bucal tem sido descrita como um espelho que reflete a saúde de uma pessoa, visto que é muito importante para reservatórios de micro-organismos. Os dentes, a gengiva, a língua e as bochechas apresentam diferentes superfícies para colonização microbiana. A intermédio de ingestão de alimentos fornece nutrientes para o crescimento dessa microbiota. Estudos apontam que aproximadamente 700 espécies bacterianas e pelo menos 30 espécies de fungos foram identificadas na cavidade bucal. Generalizando, em indivíduos saudáveis, é usual ser encontrados aproximadamente entre 30 a 50 espécies de bactérias. Naqueles que apresentam algum tipo de enfermidade, há uma tendência de números mais elevados, que se aproximam de 200 diferentes espécies. A saliva, presente neste ambiente, exerce um papel muito crítico na saúde bucal, pois além de desempenhar funções de lubrificação e hidratação dos tecidos orais, atua diretamente na regulação da microbiota e na proteção contra os micro-organismos. A função de proteção é desempenhada por componentes celulares e moleculares pertencentes à imunidade inata e adaptativa, que atua sobre os micro-organismos, promovendo a manutenção da homeostasia na cavidade bucal. O sistema imune da mucosa bucal defende as superfícies mucosas contra antígenos alimentares, toxinas e invasão de micro-organismos. A sua primeira linha de defesa adaptativa das superfícies mucosas é representada pelas imunoglobulinas LGA secretoras, que estão presentes na saliva. Uma variedade de fatores externos pode causar alterações na mucosa oral, mudando tanto sua estrutura e sua função, e também promovendo o desenvolvimento de patologias orais, mais frequentemente causadas por bactérias, fungos e vírus, que pode ocasionar manifestações sistêmicas, comprometendo a saúde do hospedeiro. Por outro lado, doenças sistêmicas também podem ocasionar alterações na mucosa oral. Então, no caso de indivíduos que necessitam ser submetidos à quimioterapia, à hipossalivação e à xerestomia, geralmente se fazem presentes, aumentando o risco de infecções orais pela ausência dos componentes imunológicos presentes nas salivas. Vale ressaltar que infecções orais também são reconhecidas como problemas para os indivíduos, que sofrem uma variedade de doenças crônicas e infecções como causadas pelo HIV. Gente, podemos analisar que entre a saúde bucal e a saúde sistêmica tem sido cada vez mais considerada durante as últimas 2 décadas, bem como as consequências sistêmicas de infecções orais em pacientes imunocomprometidos. Podemos observar também que vários estudos epidemiológicos têm ligado saúde bucal precária a doenças cardiovasculares, controle glicêmico em pacientes diabéticos e a uma série de outras condições, incluindo artrite reumatoide e osteoporose. Para fins de defesa do hospedeiro, existe uma distinção fundamental entre
os patógenos que se replicam nos espaços intercelulares, produzindo infecções extracelulares, e aqueles patógenos que se replicam no interior das células humanas, ocasionando infecções intracelulares. Esses diferentes sítios de replicação apresentam implicações nos tipos de mecanismos de resposta imune que podem ser utilizados na tentativa de eliminação do agente infeccioso. Bactérias. Estudos demonstram que aproximadamente 700 espécies bacterianas, pelo menos 30 espécies de fungos, foram identificadas na cavidade bucal. Entre os indivíduos saudáveis existem 20 a 50 espécies de bactérias, e naqueles indivíduos que possuem algum tipo de enfermidade, possui números maiores, mais elevados, que se aproximam de 200 diferentes tipos de espécies de bactérias. As bactérias são os micro-organismos que mais causam infecção no homem, tanto nas barreiras naturais contra os agentes infectantes, quanto na imunidade inata e adaptativa. Esses mecanismos de defesa estão relacionados à ativação do sistema complemento, por fagocitose e resposta inflamatória. Existem dois tipos de bactérias patogênicas: as bactérias extracelulares, que se replicam fora da célula do hospedeiro, ou seja, se replicam na circulação sanguínea ou em algum tecido conjuntivo, entre espaços teciduais. E existem também as bactérias intracelulares, que se multiplicam dentro do interior das células fagocíticas. Há diferentes espécies de bactérias celulares patogênicas, e a doença é causada por dois mecanismos principais. Esses são eles: do grupo A, S. aureus, S. pyogenes e S. pneumonia, C. tétani e E. coli. Primeiramente, essas bactérias induzem a inflamação, o que resulta em destruição tecidual no local da infecção. Na cavidade bucal, há uma complicação tardia sob a resposta imunológica humoral à infecção bacteriana. Um exemplo disso são de duas sequelas raras das infecções estreptocóccicas da orofaringe ou da pele, que são manifestadas semanas ou meses depois, após o controle das infecções. Fungo na cavidade bucal. A imunologia protetora contra fungos patogênicos é ativada pela resposta inata e pela adaptativa, que estão ligados por um conjunto de moléculas e receptores que atuam para gerar uma resposta de imune contra as doenças fúngicas. O principal mecanismo de defesa natural contra os fungos é o desenvolvimento pela fagocitose, que os destrói por meio de uma produção de óxido nitrótico e de enzimas lisossômica, buscando a participação do T1. Com isto, aumenta a função dos neutrófagos e dos macrófagos. Os fagocitosos são os principais células responsáveis por eliminação de fungos, tecidos e órgãos infectados. Muitas doenças fúngicas são oportunistas, esperam uma oportunidade para atacar. Ela pode infectar e manifestar doenças graves em pessoas imunodeficientes. A deficiência dos neutróficos, como resultado de supressão
ou danos à medula óssea frequentemente está associada com essas infecções. Como a doença fúngica ela é oportunista, ela aparece mais em pessoas transplantadas e com pessoas com AIDS. Alguns fungos infectam o corpo humano e ficam alojados nos tecidos extracelulares e no interior dos fagocitócitos. Hoje, na cavidade bucal, uma das doenças mais comuns que a gente observa é a candidíase. Ela é uma doença fúngica que aparece em pessoas que não fazem uma higienização de qualidade, em pessoas que usam prótese, né? Pessoas que fazem uso de medicamento e pessoas com a diabetes alta. Os sintomas da candidíase são dificuldade de engolir, manchas brancas nos elementos da cavidade bucal, vermelhidão, ardência, diferença no paladar, pequenas rachaduras, dor na garganta, na boca, mau hálito e secura na boca. O tratamento ele envolve uma boa higienização feita com escova e com cerdas macias. Uma das formas de prevenir o aparecimento da candidíase oral é consumir iogurte ou cápsula com oxidófilos, enquanto consome antibióticos. Hoje temos várias doenças que é causada pelo fungo na cavidade bucal. Uma das que a gente pode citar, além da candidíase, é a paracocidiodomicose, que é uma doença sistêmica causada pelo fungo Paracocidioides brasiliense. Ele costuma afetar principalmente os homens da agricultura, que ocorre com maior incidência na América do Sul, já que nesta região os homens têm o hábito de mascar gravetos e folha que pode estar contaminada. Nos sintomas dessa doença, nós podemos citar a úlcera bucais. Ela tem um aspecto semelhante a uma amora, né? E um dos medicamentos que nós usaremos é o itacanazol. Os vírus, eles são micro-organismos intracelulares obrigatórios, ou seja, para sobreviverem e existirem, é necessário que elas entrem dentro das células do corpo humano. Esse mecanismo de entrar na célula e utilizar o seu metabolismo para o seu benefício faz com que elas desenvolvam a maior variedade de mecanismos para subverter e escapar das defesas do corpo humano. Esses vírus, eles conseguem penetrar dentro da célula através dos receptores moléculas celulares que estão presentes na sua superfície. Ao penetrarem nas células, esses vírus podem causar lesão tecidual e doenças por vários tipos de mecanismos, e a sua replicação viral interfere com a síntese e a função das proteínas celulares normais e leva à lesão e, consequentemente, à sua morte daquela célula infectada. Esse ciclo, esse resultado, é um tipo de efeito citopático da célula dos vírus. E a infecção é considerada lítica porque a célula infectada é lisada. A autodefesa viral, ela se dá através da captura dos genes celulares das células, ou seja, do DNA, e eles pegam esse DNA e acabam expressando. Então, o corpo ele não reconhece aquele vírus. Isso faz com que desvie a resposta imunológica. Quando esse DNA viral ele persiste nas células hospedeiras, ele continua produzindo proteínas que podem ou não alterar as funções celulares, causando uma infecção latente. Essa infecção latente é uma infecção em que o corpo ele entra em equilíbrio, ou seja, a infecção ela está ali presente, é persistente, porém há uma resposta imunológica que é capaz de controlá-la, mas não é capaz de erradicá-la. Como o corpo ele não consegue acabar com essa infecção, ela pode acabar se tornando uma infecção disseminada.
e se o sistema imunológico for comprometido. Por isso que os seres humanos possuem uma resposta imunológica natural e uma adquirida, com o objetivo de bloquear a infecção e eliminar as células infectadas. Bem, como eu falei, o nosso corpo possui a imunidade natural e a imunidade adquirida. No sistema imune inato em infecções virais, ela atua como a primeira linha de defesa para evitar a invasão viral ou a sua replicação. Nessas respostas, os PPRs estão envolvidos. E eles têm o papel de detectar componentes específicos virais, como RNA, DNA ou produtos intermediários, que irão induzir a produção de IFN tipo 1, que vai inibir a replicação viral e citocinas pró-inflamatórias. Além disso, nesse sistema vai atuar células NK, que vão destruir as células infectadas pelos vírus, e tudo isso forma um importante mecanismo para a defesa do início da infecção viral. Já na imunidade adaptativa, essas infecções elas são mediadas por anticorpos, que vão atuar bloqueando a ligação do vírus e a entrada na célula do hospedeiro. E, por meio das células T, elimina a infecção, destruindo as células infectadas. Porém, vale ressaltar que esses anticorpos, eles somente são eficazes contra o vírus apenas no começo, no estágio, ou seja, quando as células estão no meio extracelular ou quando elas são liberadas de células infectadas. Porém, esses anticorpos têm um importante papel no corpo humano, porque quando uma pessoa ela é sensibilizada, ela consegue, em futuras invasões por esse vírus, impedir a sua ligação com a célula do hospedeiro. Como já foi dito, o vírus possui uma grande capacidade de desenvolver numerosos mecanismos para escapar da resposta imune do indivíduo. Eles conseguem fazer isso através da alteração de antígeno para eles deixarem de serem reconhecidos como células-alvos da resposta imunológica, através da inibição e apresentação de antígenos associados ao MHC de classe 1 e destruindo ou inativando as células imunocompetentes, ou seja, eles deixam de serem reconhecidos como invasores. O vírus da herpes simples, ele pode causar a herpes oral. Esse vírus da herpes oral vai primeiramente ocorrer nas células epiteliais e se espalhar para os neurônios sensoriais que servem para a área da infecção. Quando ele acomete as células epiteliais, o nosso corpo consegue combater e erradicá-las. Porém, nos terminais dos neurônios dos nervos sensitivos, eles vão permanecer em estado de latência e só vão ser reativados em períodos de estresse, exposição solar, infecção bacteriana ou alterações hormonais. Após essa reativação, o vírus volta a infectar as células epiteliais e continuar sua replicação. Esse fator permite a continuação da produção dos peptídeos virais que vão estimular as células TCD8, que vão acabar matando as células infectadas, ou seja, as células do tecido epitelial. Isso vai causar a formação das úlceras. Essa situação ela pode acontecer ao longo da vida, com muitas manifestações de vesículas dolorosas. Os terminais nervosos dos nervos sensitivos são o local ideal para esses vírus permanecerem, porque lá nós vamos ter um número reduzido de moléculas MHC de classe 1, ou seja, o potencial de apresentação de peptídeos virais às células TCD8, ou seja, a identificação que esse vírus está vivendo ainda lá, ela é bem reduzida. Então, por isso que essa é uma doença para toda a vida. O vírus da herpes varicela zoster, ele vai permanecer latente nos gânglios da raiz dorsal após a infecção aguda. A reativação desse vírus, ele vai acontecer em situações de estresse ou imunossupressão, porém só ocorre somente uma vez em toda a vida. As lesões elas vão aparecer em vários locais variados, mas na cavidade bucal podem ocorrer manifestações na língua, na bochecha, no palato ou na garganta. O vírus EBV, quando ele é exposto na infância, ele produz uma doença leve. Contudo, em adultos ou adolescentes,
quando entram em contato pela primeira vez, vão desenvolver mononucleose infecciosa, uma infecção aguda dos linfócitos B. A maioria dessas células infectadas vão continuar produzindo novas células virais, o que vai alimentar a produção das células T específicas para a EBV, aquelas que combatem e controlam a doença, provocando a eliminação das células B infectadas. É raro a reativação dessa doença, porém, em pessoas e pacientes imunocomprometidos, a reativação desse vírus pode causar infecção disseminada por EBV. Essa infecção ocorre por via oral, provavelmente pelo contato com secreções orofaríngeas contaminadas. O vírus HPV é um dos vírus DNA mais comuns do mundo inteiro e ele afeta a pele e as áreas da mucosa. Ele provoca muitas lesões na cavidade oral, muitas das quais são benignas, como papiloma escamoso, verruga vulgar, candiloma acuminado e hiperplasia epitelial focal, ou associadas a outras potencialmente malignas, como leucoplasias e líquen plano. Os pacientes que eliminaram esse vírus, eles apresentam níveis elevados de IFN, sugerindo uma resposta TH1 efetora nessa enfermidade. Mas por que isso? Porque ainda não se sabe ao certo qual a maneira de prevenir e controlar infecções pelo HPV. Mas sabe-se que tem uma relação muito próxima com o IFN e uma resposta TH1. Aqui tem algumas imagens de alguns sintomas, sinais que podem aparecer na cavidade bucal. Essas 3 primeiras imagens são referentes ao vírus da herpes, que são o que nós falamos, da herpes oral, da herpes varicela zoster, da EBV. Já essa imagem que está sozinha embaixo está referente ao vírus da HPV. Esse sinal clínico especificamente está relacionado ao papiloma escamoso.